Conexão Ciência. No Conexão Língua Portuguesa, conversamos com o professor Elcius Batista Pereira sobre a formação da língua e a influência de termos estrangeiros no nosso idioma. No terceiro e último episódio da nossa série, vamos nos aprofundar mais na forma que esses termos se implementam de fato na língua portuguesa. Ao invés de simplesmente copiarmos palavras do estrangeiro, há a possibilidade do aportuguesamento, porém não é uma regra. Professor, há alguma instituição que oficialize a adoção de novos termos? Se sim, qual é o critério para decidir que uma palavra deve ser adequada, como por exemplo a palavra drink, ou não, como o termo online? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, falando em uso, e aí quando a gente fala em uso, a gente não fala só de escrita, a gente fala de oralidade também. Então, assim, nas situações orais cotidianas, qual é o critério que deve ser base para que a gente pense em usar termos que foram importados ou não? Bom, o critério é sempre o critério da adequação linguística à situação comunicativa. Por exemplo, imagine que eu estou num ambiente empresarial, dentro de uma grande corporação, onde é comum que se use um determinado vocabulário advindo, por exemplo, da língua inglesa, e isso tem um valor social, o falante, eu recomendo que use, né? Que use esses termos. Porque a inserção social desse falante nesse ambiente depende dele, inclusive, dominar esses conceitos. Então, quando você trabalha numa grande corporação, eu já trabalhei em uma grande corporação durante tempos, e você usa palavras como, sei lá, marketing, você usa a palavra como briefing, então é natural que esses usos aconteçam. E usar essas palavras permite que você participe daquela prática social. Então esse é o critério. Agora, eu estou num ambiente em que isso não tem valor, ao contrário, isso pode ter até um valor negativo, não use. Então esse é o critério da adequação à situação de comunicação. Esse deve ser o critério basilar aí sobre o uso não só de termos em inglês, mas de qualquer forma linguística. As formas que eu devo escolher é aquelas que me permitem atingir meus objetivos comunicativos. Esse é o critério. Do ponto de vista da língua escrita ou de situações muito formais, aí começa a ter interferência dos instrumentos normativos da língua. Quais são os instrumentos normativos da língua? Bom, você tem aí a norma padrão, né? A norma codificada em gramáticas, então esta norma existe e ela é um parâmetro. Ninguém, nem uma pessoa que tenha 5 pós-docs usa todas as regras, todas as normas prescritas por essas manuais. Isso não existe. Os estudos mais recentes mostram que há de fato uma aproximação das regras gramaticais que eles usam com a norma padrão. Mas é uma aproximação, não é uma relação de igualdade, de identidade. Ninguém usa a língua observando todas essas regras, né? É natural que isso não aconteça, até porque aquilo é um ponto de codificação que, com o tempo, vai sofrendo alteração, tá? Então, essa é a primeira questão. Então, para a escrita, em especial para a escrita em gêneros discursivos em que o grau de formalidade é importante, então que uma maior adesão à norma se faz, você vai ter que se submeter a essa regra, né? A essa regra dessa prática de comunicação, dessa prática social. O falante que vai escrever e que vai escrever, por exemplo, um artigo de opinião para ser publicado no jornal, ou que vai escrever um artigo científico, uma dissertação de mestrado, ele vai ter que observar esse padrão, tentar se aproximar ao máximo desse padrão. Bom, no caso de palavras, já que, na verdade, esse é o tema desse podcast, as palavras da norma padrão, mas não só os da norma padrão, né, muitas vezes, estão registradas nos dicionários. Então, um dicionário é, de fato, um parâmetro para saber se aquela palavra já teve um uso suficiente, vamos dizer,
para que você possa fazer um uso e se sentir tranquilo em relação a essa adesão à norma. Mas também os dicionários correm atrás do uso, porque a gente inventa palavras todos os dias. Então, é provável que uma palavra que tenha sido importada por um grupo de falantes em determinadas práticas sociais do inglês, no mês passado, ainda não conste dos dicionários, né? Então, um dicionário vai ser atualizado justamente porque ele tem por trás dele uma equipe de pesquisadores que vão coletando esses itens lexicais, né? Então, é talvez aí um parâmetro. No caso do Brasil, a gente tem o VOLPE, que é uma espécie de um dicionário, um vocabulário oficial da língua portuguesa, que pode ser tomado como parâmetro. Agora, vou aqui voltar à questão. Não é porque um item não consta de um dicionário que ele não existe. O que faz o item existir é o uso dos falantes. Quem manda na língua são os falantes. Então, se um determinado grupo social, pode ser um grupo de pessoas cultas, passam a utilizar um determinado termo, e esse termo não consta dos dicionários, não tem ali nem qualquer erro, né? A academia faz isso todo dia. A gente está analisando um processo qualquer, com base numa teoria, e se apropria e acaba, muitas vezes, criando um conceito. Você trabalha com um conceito e tem que nomear esse conceito. E aí você acaba dando um nome para esse conceito. No ato de dar um nome, você pode, muitas vezes, criar esse nome a partir de uma língua estrangeira, né? É comum que isso aconteça. Essa palavra está lá no VOLPE, está lá no dicionário WISE? Não, não está. E não tem qualquer erro de fazer o uso dentro de um artigo científico, dentro de uma tese de doutorado, não tem nenhum problema. Então, é assim. Por fim, eu queria só lembrar um caso que acaba virando uma anedota. No início do século XX, não sei exatamente se é no início do século XX ou no final do XIX, mas quando o futebol estava se tornando um esporte muito popular, alguns puristas começaram a reclamar da quantidade de palavras estrangeiras da língua inglesa que estavam sendo importadas para denominar conceitos, termos que eram usados no futebol. Inclusive a palavra futebol, que era futebol. E aí um desses puristas sugeriu que ao invés de a gente usar futebol, que a gente usasse ludopédio. Eu vou te dizer, graças a Deus, ninguém deu bola para ele. Hoje a gente usa a palavra futebol. O futebol está completamente incorporado na cultura brasileira. A palavra não é mais futebol, a palavra é futebol. Submeti a palavra à minha regra fonética, aos meus processos fonéticos. Falei assim, palavra estrangeira, quer saber? Você está entrando aqui, mas vai jogar o meu jogo, vai jogar o jogo da minha língua. E aí eu submeti ele aos processos fonéticos do português brasileiro, e a palavra foi naturalmente incorporada. E nos parece natural que ao final de semana, ao invés de jogar ou assistir um jogo de ludopédio, a gente jogue ou assista um jogo de futebol. Como não amar uma língua tão rica como a nossa, não é? Muito obrigado pela sua participação, professor Elcius, e viva a língua portuguesa! Conexão Ciência.